Olá, olá, é uma satisfação imensa estar aqui com você hoje mais uma vez no nosso quarto episódio Senta que lá vem história. E hoje eu trago para você um tema muito complexo que é divórcio. Divórcio onde eu tive que enfrentar e superar ele, né, ao longo da minha vida, porque na verdade esse processo eu acredito que quem já passou ou conhece alguém que já passou sabe o quão difícil é e o quanto que marca a nossa história. Como eu já falei e mencionei no vídeo anterior, eu engravidei aos meus 17 para 18 anos, depois de ter uma relação de 3 anos, a minha primeira relação sexual, nós engravidamos, e isso foi muito complicado pra gente aceitar primeiramente, até mesmo pra mim, porque era muito difícil, eu não entendia muito bem, principalmente eu tinha um medo muito grande do que ia acontecer no meu corpo. Mas assim que eu falei pra ele, ele falou que nós nos casaríamos e aquilo me trouxe uma paz muito grande. Desculpa. Porque o casamento, ele é algo assim que eu acho que toda mulher, ou a grande maioria delas, sente uma vontade, né? Uma vontade de criar sua família, de ter... Acho que é muito maior nas mulheres isso, né? Do que no homem. Então, quando eu ouvi ele falando que nós casaríamos, aquilo me trouxe um pouco mais de conforto. Não tirou, lógico, o meu medo daquele momento, do novo, do desconhecido que estava por vir, mas me trouxe um pouco mais de conforto daquela situação traumática que estava sendo para mim. Eu me recordo até hoje, quando eu me casei, inclusive minha irmã estava próxima a se casar também, mas aí meus pais perguntaram para mim se eu tinha certeza disso, e aí foi fazer todo o casamento às pressas, uma coisa, lógico, muito simples, mas com muito carinho, que meus pais e o pai deles também fez por nós. E aí aconteceu aquele casamento, minha irmã me deu vestido de noiva, tudo aquilo que a gente põe na cabeça, quem tem vontade de casar sabe, aquelas borboletas no estômago. E eu acreditei muito naquele relacionamento e eu queria muito que desse certo, assim como todo mundo que casa, não é mesmo? Mas infelizmente, assim que nós nos casamos, aquele conto de fada foi se arruinando diante do medo, diante do despreparo, da imaturidade, até que nós chegamos num divórcio. O divórcio para mim foi muito complicado, principalmente porque eu trabalhava naquela época na igreja e tinha muito preconceito. Eu também não aceitava ser uma mulher divorciada, eu mesma tinha um preconceito muito grande comigo. Eu não tinha preconceito com as outras pessoas que fossem divorciadas, mas eu não queria ser. Então às vezes a gente tem essa hipocrisia, né, de achar que tipo, com os outros tudo bem, eu entendo, mas comigo não. E eu tinha esse sentimento dentro de mim de rejeição, sabe? De não ter sido aprovada, sabe? De não ter mais pertencimento novamente de alguém. E eu creio que eu tenho sofrido muito com isso também, pela questão do meu passado, por eu ter sido adotada, por eu ter tido um pai que colocou-nos para adoção, tanto eu quanto os meus irmãos. E isso foi me gerando um sentimento muito difícil, que eu levei 4 anos, onde eu foquei para trabalhar, para cuidar da minha filha. Mas esses 4 anos eu ficava lá esperando, acreditando que esse homem voltasse em algum momento. E quantas mulheres não passam pela mesma situação, esperando uma transformação e simplesmente não conseguem entender que aquele relacionamento não era para acontecer, que foi tão prematuro como a gestação que você tinha vivido. Então hoje eu consigo enxergar isso claramente, mas olha quantos anos teve que passar. Hoje minha filha já tem 22 anos, vai fazer 23 esse ano, e ainda eu consegui entender isso, lógico, já faz muito tempo, mas realmente parar de ter essa necessidade de ser aceita não faz tanto tempo assim, uma coisa de 4, 5 anos. Então assim, eu passei a buscar cada dia mais, a entender o porquê disso, por que eu sentia isso. E lógico que até eu descobrir e entender o porquê eu passei por isso, eu fiz muita coisa errada, né? Eu tinha um desespero de ser aceita e aí isso fazia com que eu buscasse o quê? Caça marido. Eu tinha uma vontade de casar tão grande, mas tão grande, que virava até comédia das minhas amigas.
E todo mundo não entendia porque eu tinha tanta necessidade de pertencimento, de ser esposa de alguém. Mas na verdade, quando eu me entendi por gente, eu tinha necessidade de provar que alguém achava que eu tinha valor. E sabe por que isso acontece com a gente? Porque a gente não se reconhece pelo que somos. A gente não se dá valor. A gente não se ama da maneira que tem que se amar. E aí a gente fica buscando pessoas para que nos ame, para que a gente se sinta um pouquinho melhor. Mas esse vazio, se você tem vivido assim, nunca vai passar até que você mesmo se resgate de você, resgate-se dessa dor que você sente do abandono, porque o abandono maior é o que nós fazemos por nós mesmos. Então, assim, quando a gente sofre um divórcio ou qualquer coisa que tem um rompimento, que nos gera algum trauma, a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje, com tudo que eu tenho estudado e todos os cursos que eu fiz, é enxergar o nosso problema de frente, encarar o máximo que a gente pode, com os recursos que temos e tirar o melhor disso tudo. E eu só sobrevivi diante de tantos percalços, porque eu sempre busquei olhar o lado positivo dos meus problemas. Isso foi o ponto crucial, assim, para mim conseguir chegar aqui hoje. Porque diante de um divórcio e mais 3 noivados fracassados, eu tive inclusive um noivo que pegou minha aliança, casou com outra pessoa num casamento que supostamente tinha que ser meu. E isso, assim, pra mim, naquele momento que todo mundo falava, gente, como que isso é possível? Parece filme. E aí, a única coisa que eu senti, assim, lógico que no primeiro momento que eu fiquei sabendo que ele roubou minha aliança pra casar com outra pessoa, foi raiva, foi, assim, injustiça, me senti injustiçada, mas olha, o amor que eu senti que Deus tinha por mim, porque eu estava orando naquele momento por isso, foi tão grande que me trouxe uma paz, uma certeza de um cuidado especial que Deus tem por nós. Então eu queria compartilhar isso com você. Se você tem se sentido abandonada, se você tem sentido que a sua vida não tem sentido e que você não consegue entender o porquê do seu término do seu relacionamento, você não consegue aceitar esse divórcio, você tem descontado nos seus filhos ou colocado seus filhos contra os pais dele por conta dessa situação. Eu peço hoje que você pense e coloque o seu coração no lugar, primeiramente se perdoe, resgate o seu amor próprio, busque, não pare até você encontrar onde você deixou você, porque tudo isso faz parte da nossa autorresponsabilidade, o quanto que nós somos responsáveis para fazer acontecer na nossa história. Porque ficar justificando e culpando outras pessoas pelas coisas que não deram certo na nossa história não vai nos trazer resultados diferentes. E eu creio que o divórcio, ele traz sim muita dor, é difícil, eu sei, mas é possível passar, é possível ter respeito pelo seu ex, é possível ter empatia e entender assim que você se dispõe a assumir a sua parcela de culpa. Ou o meu relacionamento terminou, eu não falo isso porque foi uma coisa assim tranquila, teve momentos assim muito traumáticos, eu não quero ficar abrindo demais sobre a minha vida pessoal a ponto de falar os motivos da minha separação, as pessoas que me conhecem sabem, mas não foi fácil pra mim, mas eu não tô aqui pra denegrir ninguém, nem pra acusar, porque eu acho assim que todo mundo tem um porquê de fazer algo e não cabe a mim julgar, cabe a mim a aceitar, a perdoar e fazer o melhor que eu posso com aquilo que me aconteceu. Eu não acho que a gente tem o direito, né, de expor totalmente assim, então por isso que eu não vou abrir demais. Mas eu espero que essa mensagem que eu trago para ti hoje faça sentido para você que tá com dor ou conhece alguém que tem passado por isso. Eu acredito que tem coisas que não tem como a gente entender, não dá pra gente entender tudo, tem coisas que é só o tempo mesmo que vai nos ensinar. Mas hoje, depois de 22 anos de divórcio, eu posso falar pra você que as coisas são do jeito que tem que ser e a gente não deve permitir que os traumas do passado nos façam desacreditar que o amor vale a pena, que as pessoas, tem pessoas que
são boas sim, e aquelas que ainda não são é porque não estão preparadas, e acolher um pouco mais, né, as coisas que não deram certo para você e puxar o máximo que você pode do ponto positivo disso. Eu espero que essa mensagem faça um sentido para ti. Um gratidão muito grande de você estar assistindo. Por favor, comente aqui comigo, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que eu entenda que vocês estão gostando, que vocês estão interagindo, para que eu traga cada dia mais conteúdos para você que faça sentido, que agregue na sua história. Porque eu acho que a dor do outro, né? O motivo de eu querer compartilhar é que as minhas experiências, as minhas dores, os meus traumas podem fazer um caminho mais curto para que você sofra menos ou pessoas que você conhece sofra menos. Esse é o maior intuito meu aqui. Um beijo grande, gratidão e até o próximo vídeo.